Bom dia, Felipe Zelante, da Fototec. Estamos aqui em mais um evento da Casa Fototec, no Festival de Fotografia Foto em Pauta, 13ª edição do Festival Foto em Pauta. Fototec é uma associação de fotógrafos e cinegrafistas de representatividade nacional que todos os anos está aqui, tanto no Festival de Tiradentes quanto no Festival de Paraty nos últimos 10 anos aí com a Casa Fototec, com exposições associadas e trazendo vários benefícios e oportunidades para você que é associado na Fototec. Hoje nós estamos aqui com Marta Suzy de Araújo Góes. Isso. Marta, deixa eu pegar minha cola aqui. Marta é uma administradora por vocação e fotógrafa por alimento à alma. Isso. Bom dia, Marta. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos vocês. Antes de mais nada, um agradecimento especial à Casa Fototec, que nos acolhe sempre, apoiando a fotografia e a mulher. E não diferente, hoje um dia extremamente especial para todas nós que estamos aqui presentes, nos ouvindo, o Dia da Mulher. Um dia tão consagrado, tão maravilhoso a esses seres do universo que multiplicam seus colos, seus seios fartos, suas almas, a todos nós. Parabéns nesse dia. É uma honra estar na Casa Fototec no dia 8. É um prazer recebê-las, né? Muito obrigada. Vamos lá. Nós viemos hoje aqui para conhecer um pouco da trajetória da Marta com fotografia, do processo criativo dela, a chegarmos no trabalho que nós temos apresentado aqui, um recorte do Descobrir o Ruído Sem Tocar o Chão. Sem tocar o chão. Isso. Então, fala pra gente um pouquinho, Marta, da sua trajetória, do seu processo com a fotografia até chegarmos nesse projeto. Então, a minha história com fotografia talvez comece desde muito pequena, quando eu registrava de batizado de boneca enterro de cachorro em casa, com câmeras que eram descartáveis, pequenininha, e de qualquer jeito, como qualquer criança, qualquer adolescente faria. E depois disso, na adolescência também veio a curiosidade, o desejo de fotografar. Só na fase adulta eu fui entender por que esse desejo. Porque eu descobri, ou eu sempre soube, que eu não tinha registros fotográficos meus da minha fase de nascimento, da minha infância, nem tampouco da minha adolescência. Possivelmente tenha sido isso, porque eu não venho de uma família com predileções fotográficas. E aí eu venho, na verdade, de uma família que um gosto relativamente erudita. Meu pai era vendedor de enciclopédias como Barça, Delta Larousse, e contava muitas histórias, e eu ouvia muitos discos nessa venda dele de enciclopédias. Havia aqueles vinis com histórias do Lobo Mau, de Cinderela, da Bela Adormecida e etc. Então eu ouvia aquilo e fabulava, imaginava já os registros. E numa outra mão eu tinha uma avó que tinha um domínio de oratória maravilhoso, uma mulher extremamente à frente ao tempo dela e que me ensinava a viajar sem tocar os pés no chão. Então, Dona Júlia foi uma referência para mim e eu diria que eu sempre tive os ouvidos muito atentos. Então, primeiro vem os ouvidos para o meu registro fotográfico, Felipe. Depois é que vem os olhos. Então, eu sou um ser em eterna reticência. Eu me coloco sempre em prontidão de reticências. Dito isso, na fase já madura, com a minha inquietude, mas por que a fotografia? Por que esse desejo de ter câmeras? E eu tinha muitas câmeras, claro, de baixa qualidade, né? Era doméstico, de uso doméstico, mas assim, não, eu quero fotografar, sim. Eu quero fotografar esse mundo que eu escuto. E aí depois eu fui entender que era uma escuta de alma. Foi aí que eu decidi, muitos anos depois, mesmo com algumas câmeras que eu clicava, mas não sabia nenhum domínio técnico, fazer um curso técnico para entender como eu poderia, de fato, utilizar aquela que me encantava, que era a luz.
Esse processo com a fotografia, ele veio totalmente fora da sua área profissional, você não tem nada... Totalmente fora da área profissional, porque eu sempre fui executiva de grandes empresas, de SA, e sempre tive que compor a estrutura de normas, de procedimento, de regulamentos, e decidindo, né, sobre processos e até sobre a vida do outro. Era algo que me incomodava. E eu precisava ir na contramão de tudo aquilo. A fotografia me veio e me colocou nessa contramão de novo, fazer a escuta da alma. E sair daquele trilho de trem que só normatizava o meu pensar e me condicionava numa caixinha, sem dar voos, asas a minhas fábulas. As fábulas que Dona Júlia e que os livros do meu pai me oferecia. E aí veio a fotografia. A fotografia veio sob um cunho clássico, da escola clássica, documental, e na Bahia, como é uma terra muito solar, com muitos cheiros, com muitos odores, né? Com muitos odores, com muitas cores, com muita história, com muita vibração, com muita ladeira, como aqui em Tiradentes também, que sobe e desce. Você tem muita festa popular, tem muita informação para ser registrada. Então, eu venho aí nessa trajetória, mas aquilo passou a não me bastar, porque a minha principal fonte de pesquisa está nos elementos da natureza. Nos 4 elementos da natureza: o fogo, o ar, a água. Então, é por aí que perpassa minha pesquisa de fotografia. Ok. E chegando já neste projeto especificamente, no Descobrir o Ruído Sem Tocar no Chão, a gente começa mostrando alguma coisa ou falando sobre ele? O que você prefere? Antes dele, então, eu queria dizer que, como a fotografia documental, que me preencheu por muito tempo, todos os registros, e foi muito prazeroso e continua sendo prazeroso fazer a fotografia documental, eu me intitulo hoje como fotógrafa e artista visual, porque aí eu fui abraçada verdadeiramente pela arte. E é algo que eu venho estudando, que eu venho me dedicando, e eu passei a ter um outro olhar para a fotografia contemporânea, uma fotografia que se expande e que eu posso usar os elementos fotográficos a favor dessa desconstrução, ou do que de fato eu pretendo falar, ou da minha alma, ou do que eu vejo, ou do que eu quero, do que eu proponho a oferecer como diálogo ao meu mundo ou à sociedade. Então, antes de entrar, eu me lembrei aqui que quando eu te apresentei, eu não falei que você hoje está à frente do Salvador Fotoclube. Ah, sim, sim. E eu queria, como essa sua vivência com o fotoclubismo e essa relação com a fotografia documental e o autoral? Então, eu diria que uma coisa não invalida a outra. Eu me alimento das duas. É uma retroalimentação. E essa retroalimentação me é muito saudável. Eu estou no Salvador Fotoclube, quer dizer, eu já sou membro do Salvador Fotoclube há, não vou lembrar agora quanto tempo, não tanto assim, mas estamos à frente do Salvador Fotoclube há cerca de 2 anos e meio. E claro, o conceito de fotoclubismo vai num caminho bem diferente da fotografia expandida, da fotografia contemporânea. Mas, de novo, em algum momento é possível fazer esse cruzamento e essa construção aonde você se revela a arte, seja fotográfica. Entendi. Não, eu perguntei porque eu visualizo dentro do fotoclubismo essa coisa muito mais documental do que o processo... Sim, eu também. Mas eu entendo que é uma tendência, a busca pelo desenvolvimento de uma fotografia contemporânea, mais expressiva, seja através de um ensaio, de um portfólio, que na verdade narre uma história ou fabule uma história, narre um acontecimento, obviamente que a partir da perspectiva de cada um será uma verdade muito única, muito exclusiva, ou que a gente também possa fabular. Né? Nas 2 hipóteses, a gente vai estar sempre fabulando a verdade. Eu gostei dessa forma como você usa o termo fabular. Vou incorporar
Defina esse o termo. Não, fabular. Aham. De como que você conta a sua história, que você cria a sua história em cima de... Isso. Achei. Então, a fotografia clássica, ela alimenta o trabalho de um artista visual, possivelmente, dentre outras ferramentas de trabalhos possíveis também. Ok. E aí você quer... Eu Mostramos o vídeo? gostaria de começar falando deste trabalho especificamente, mostrando um vídeo para todos nós fazermos uma imersão, eu convido a todos nós, e aí depois disso a gente pode abrir a roda para um bate-papo de perguntas. Podemos fazer assim? Sim, sim. Vamos lá. Se graves as horas, contá-las serve para quê? Nenhuma manhã havia, jamais, translucidado sua presença. Eu ali vazia, porque virgem de ontens. Toda aurora se aproxima oca. Era-me difícil não perceber o brilho incômodo do silêncio. Estávamos eu e você a imaginarmos qual a roupa do céu. Você dançava, corria presa em sua origem. Tentava me fazer enxergar o visível imediato, sua obrigação. Você lambia todas as coisas todos os dias, ao ponto de deixar-me cega. Levantei contra ti um muro. Dispensei sua nitidez. Cansei-me dos seus beijos luminosos demais, visíveis demais, representantes demais. Quando a vida brilha em excesso, só vejo incerteza. Queria brincar contigo, minha amiga. Tentei, contra ti, construir um modo diverso para não viver a tristeza da repetição de todas as formas já existentes. Usei um escudo. Com ele aparei seus raios e filtrei sua insolência. Descobri outro modo de visão. Nele o tempo não podia ser cronometrado. Eu mesma enterrei o relógio. Ali, sob a terra. Naquele ponto pelo qual sua existência se faz ininterrupta, faça sol ou faça lua. Minha ideia não era derrotá-la. Você é maior do que eu, sempre será. Pretendi apenas me esquivar de sua determinação. Embaralhei-me a quantas camadas pude. Adentrei em um estado de encantamento indizível. Queria-me catarata, névoa reveladora de mim, porque você só me dava um mundo e não a vida. O outono desabrochou dentro do meu olho. A vida floresceu fora da tristeza, não sem dor, dentro da morte. Nesse dia, descobri o ruído sem tocar o chão. Ouvindo, assim, me trouxe uma coisa de Manuel de Barros. E eu lembro que eu vi numa fala da Roselina Kagawa que ela falava que Manuel de Barros talvez tenha sido um dos maiores fotógrafos do Brasil sem talvez nunca ter tocado uma câmera. Verdade. A forma como você fala me trouxe bom. ao poema dele, gostei. Que bom, provocou essa sensação. Sim. A ideia é essa. Eu queria então abrir, eu vou fazer a pesca porque a gente pode esquecer de alguma palavra e eu quero ser fidedigna a Hilda Hilst. E isso aqui para mim traduz muito desse trabalho, da concepção desse trabalho. E diz assim: quero brincar, meus amigos, de ver beleza na morte, mais que na morte, na vida. Tão doce morrer em vida, tão triste viver em vão. Então, esse trabalho fala disso, das diversas mortes que há à medida das nossas camadas, que são reveladas para nós mesmos, e que muitas vezes elas precisam estar translúcidas para serem verdadeiramente enxergadas. Porque o óbvio não nos faz enxergar o que de fato nos é necessário. Interessante. E quando fala sobre a parte do translúcido, da visão turva,
com o processo criativo. Traga um pouco disso pra gente. Eu estava conversando um pouco mais cedo, há alguns poucos anos, eu fui diagnosticada com pressão ocular elevada, o que precisava de um tratamento para evitar um possível glaucoma. E aí isso me aterrorizou um pouco, porque é visão, né? A visão é necessária, eu fotografo e a gente precisa escutar com os olhos, sentir com os olhos. E eu fiquei um pouco, como qualquer novidade que lhe impõe um risco, preocupada, angustiada, sofrida com essa possibilidade. E aí comecei a pensar, e se a visão turvar? Como é que eu vou ver? Como será ver com glaucoma, se é que é possível? Nós estamos aqui com 2 oftalmologistas, ou catarata, seja lá do que foi. Tanto que no meu texto eu falo, né, que eu me via catarata. E é importante, às vezes, também a gente se fazer catarata para enxergar de novo o que é necessário. Então, foi aí que eu comecei a pensar nesse trabalho. Como será ver com catarata, ver com glaucoma ou não ter a visão absoluta? Porque eu comecei a ter uma neblina nos olhos, né? Principalmente, mesmo com óculos, por vezes há uma neblinazinha. E aí eu tenho que tirar, tenho que melhorar, aqui eu já não consigo. Eu às vezes digito ou faço alguma coisa já por dedução. Com óculos, ok. E então, eu desejei enxergar o mundo que eu via com neblina. Foi aí que eu comecei a construir alguns anteparos. Mas pensei no mistério. Isso para mim é um mistério, né? Não saber como seria ou como será me é um mistério. E eu desejei estar por trás daquele anteparo ao que eu vi, ao belo, que é a natureza. E depois eu pensei, se eu estiver do outro lado, como também será vista essa neblina? Então eu pensei nas 2 posições, né? Com a neblina, dona dela, por trás dela, vendo um mundo que na verdade ninguém estava me vendo, ninguém sabia quem eu era naquele momento. Mas será que eu poderia ver tudo ainda com ela? Então, foi mais ou menos esse o processo da criação. E aqui nós temos um recorte, temos 8 imagens desse... 10 imagens. 10 imagens desse projeto. Quantas temos no total? Hein? O projeto, ele já concluiu, ele ainda está em andamento? Como... Olha, teoricamente ele está concluído. Esse projeto, ele reúne cerca de 30 imagens, mais ou menos, talvez 30 e mais alguma coisa, pouco menos de 40. Ele foi realizado com celular, inicialmente, no primeiro momento. Eu fiz algumas imagens com câmera, mas o que eu queria, que era gerar o ruído, eu consegui um melhor efeito com o celular. Eu gostei do resultado com o celular. Então, nessas 30 imagens, isso é um recorte do trabalho, eu reúne com celular e com câmera. Cheguei no final, mas eu fiquei curiosa para saber como que você desenvolveu para ter esse vídeo, mesmo com o celular. Você usou algum... Anteparo, eu usei um anteparo, sim. Inicialmente, eu fotografei o que eu estava vendo e veio o desejo de enxergar. Vocês entenderam, né? Não que eu queira ter catarata ou glaucoma, mas me veio o desejo de me colocar no lugar do outro e enxergar dessa forma. Eu criei um anteparo e fotografei com esse anteparo à frente da imagem. E as flores são sempre minhas escolhidas. Eu já disse que eu gosto de natureza, dos elementos da natureza, e folhas mortas me interessam, flores mortas me interessam. Eu gosto de acompanhar até o desabrochar. Eu fotografo todos os dias um botão, desde a pequena formação ao desabrochar. Então eu gosto de acompanhar até a morte dela esse desenrolar da natureza, né? Como ela vai se revelando dia a dia para nós. Agora, Martinha, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive ontem com o Mano Castro, e surgiu aquela coisa de texto de Guimarães Rosa,
Ele lembrou de uma frase que Riobalo falou, que era de Adorim, você é minha neblina. Não, de Adorim era minha neblina. De Adorim, e quem é ou qual é a sua neblina? Boa pergunta. Eu vou pensar um pouco. Eu me emocionei quando você cita Guimarães Rosa. Eu sou apaixonada pelo Guimarães Rosa. E de Adorim uma neblina. É a neblina de Riobalo. Agora eu quero saber quem ou o que é a sua neblina. Vamos estudar. Case terapêutico. Boa pergunta. Boa pergunta. Porque Muito bacana. O efeito do anteparo, né, que eu deve ter sido alguma coisa tipo um papel. Papel vegetal. Papel vegetal. E eu tentei, te respondendo, eu tentei com papel vegetal, fui testando com várias gramaturas. Testei vários tipos de papéis e cheguei na gramatura que eu queria, que me deu resultado. Um detalhe, essas imagens não passaram por qualquer tipo de edição, qualquer tratamento. Esse detalhe é importante. Então elas foram feitas com celular. Essa era a minha próxima pergunta. Se você usou Não. dar aquela puxadinha ali no... Puxar o contraste, não, diminuir o contraste. Inclusive o impressor desse material, que foi feito nesse material, gente, porque a gente está numa área externa, sujeito à chuva, a intempéries, né, do dia a dia aqui em Tiradentes, ele me perguntou assim, Marta Suzy, seu trabalho é extraordinário, Muito ruído. mas vamos dar uma edição? Deixa eu participar com você do seu trabalho. E eu disse, não, ele é autoral, ele tem uma história, ele tem que ser contado dentro da realidade dele. Se está mal feito ou bem feito, o mal feito também é belo, não é? Eu acho que não é uma questão de bem ou de mal. A questão é o que você quis passar e você consegue lindamente com a maneira que está aí. Então, gente, não tem ali mais luz, menos luz, contraste, som, não tem nada. Do jeito que eu capturei aqui, eu exportei e imprimi. Esse é um detalhe. Eu estou comentando isso, eu acho que isso é legal para a gente ver o quanto a fotografia nos oferece de possibilidades. Para a gente não ficar engessado, achando que todo trabalho belo tem que passar por um tratamento, por um acontecimento. Não, às vezes o mais simples, o desconstruído, você cria uma narrativa e você fala de si. Isso é um trabalho autoral, concorda, Lu? Eu acho que a questão da supervalorização do que é nítido, da técnica. E eu falo isso no texto, porque eu falo da nitidez. A nitidez estava me incomodando demais. E aí eu não quis trazer nada disso para aqui. Isso que é bem interessante, eu acho interessante levantar essa bola, porque eu acho que a técnica é importante para você saber subvertê-la. Acho que o grande lance da técnica é você poder, para que ela trabalhe a seu favor, a favor do artista. Sim. Porque mesmo o fotógrafo documental, o fotógrafo de paisagem, o fotógrafo, essas subespecializações todas da fotografia, ele tem muito dele ali. E às vezes, eu sempre, quando você vê assim, um fotógrafo de paisagem, você vê aquela coisa de distância hiperfocal, não sei o que, não sei quanto mil, coisa de foco. Quando você vai conhecer a pessoa, você vai entender porque que ele está fazendo daquele jeito. Né? E às vezes, essa mesma pessoa, ela se surpreende quando chega num momento desse e descobre a beleza que tem atrás da névoa, da neblina. A gente vive um momento também de 15 anos para cá dessa super nitidez da fotografia, né? Então, quando de repente vem algo que quebra um pouco isso, que foge dessa tendência da nitidez que a fotografia apresenta hoje, é uma coisa que me agrada bastante. Eu diria, Felipe, que é como se fosse uma volta ao humano. Porque hoje a gente está muito submetido à qualidade técnica do equipamento que a gente usa. Até porque o mercado faz isso com a gente, né? Sai uma câmera hoje, daqui a 2 anos sai outra, daqui a 1 ano sai outra, né? E você fica sempre atrás de uma perfeição inalcançável. Porque sempre vai ter mais megapixels, sempre vai ter mais velocidade de foco, sempre vai ter. E o humano deixa de fazer parte disso. Quando você volta a tomar o controle, como é o trabalho de Marta,
que ela toma o controle do que é foco, do que não é foco, se diz foco, né? Você volta ao humano. Eu tenho essa sensação. Perfeito. Tanto é que é uma visão distorcida que as pessoas sabem para assim, pô, sua foto é linda. Qual é a sua câmera? Alguém já deve ter ouvido essa pergunta, né? Eu já ouvi muito. Pois com é, essa ou câmera. também com essa câmera, mas não é a câmera, né? O melhor equipamento não é a câmera. Somos Marta, nós, né? Como eu te falei, eu gostei muito do texto, Obrigada. né? E tem uma figura aqui, uma presença, que me passou Sim. várias coisas na cabeça, né? Diga-me. Eu te acompanho aqui. Pessoas, coisas, todo tipo de coisa. E aí eu queria te perguntar quem é essa presença aqui? É uma única presença? São várias presenças? É uma Ou única há presença. possibilidade de ver É a luz. a luz? A luz. Eu brinco aqui com a luz. Ah, tá. É a luz. A luz que nos dá tanta nitidez, que nos cega, que também nos dá oportunidades na sombra. Mas aqui é a luz. Curioso. Eu viajei geral. Né? Que bom. A ideia é essa. E você escreveu antes ou depois do trabalho? Pronto. Depois, quando eu consegui colocar todas as fotos. Ela foi namorada há mais de um ano, essas fotos, por mais de um ano. E quase 2 anos, eu acho. E deve ter, eu arriscaria dizer que deve estar caminhando para 1 ano, pouco menos de 1 ano, que eu construí o texto. Que aí você vai descobrindo as suas camadas. E aí é que você vai falar sobre ela de forma poética, né? Porque é um trabalho poético. Com esse trabalho, que é praticamente um trabalho terapêutico. Muito forte essa palavra, Sim. mas é uma catarse, Sim. um contar, né, dessas camadas. Você se encontra pronta para não luz? Não. Eu acho que vai haver sempre recursos e eu vou estar ao lado deles para não luz. Mas aí eu estou sendo absolutamente honesta. Eu poderia aqui fazer um charme e dizer, não, já estou preparada, tá tudo bem, tá tudo bem. Não estou preparada para não luz. E olha que eu adoro um escurinho. Mas está encarando, né? Estou encarando, e estou em processo, Encarar é tudo, né? Isso. Pois não. Você escreveu esse texto há 1 ano. Quando você vai ouvindo, você tem vontade de mudar? Você reafirma? Reafirmo, não tenho vontade de mudar. O texto? Não, por hora não. Eu diria que ele me preenche muito. Eu estava pensando ali que o que eu perguntei para você sobre o processo dele já ter se concluído, ele ainda estar... Eu imagino que é um projeto que dá para ter uma construção contínua. Se você não der um fim, ele não termina nunca, porque a tudo que você olha, você deve enxergar essa luz, essa névoa, Eu fiquei pensando, Sem óculos, sim. Pode ser. O Clóvis fez uma pergunta que se soma ao que você coloca agora, então, como resposta. O texto, não desejo mexer nesse texto a partir dos diálogos que surgem, das rodas e tal. Mas nada é estático, graças a Deus, né? Tudo pode ser transformado, pode ser revisto daqui a um tempo. Pode ser que daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu já tenha outra percepção sobre tudo isso. E eu também posso criar outros projetos dando sequência a ele com os meus anteparos, o que é possível. Então, são os escudos que a gente vai colocando de novo para se resvelar, para nos anunciarmos. Ok, foi um prazer imenso ter você aqui conosco, falando sobre prazer o seu todo projeto, meu, o seu processo, todo meu. de ter essa proximidade com vocês todas, um público totalmente feminino no dia de hoje também, muito bom. Dia da Mulher é uma coisa maravilhosa. Agradeço a todas vocês. E que possamos estar sempre em construção, reconstrução, demolição, do que for necessário sem medo, para conhecer o novo, para anunciar algo novo.
Aí é um recado especialmente a partir do meu trabalho, que é uma desconstrução para as mulheres, para que sejamos impermanentes nessa trajetória do viver. Muito obrigada à Casa Fototec, muito obrigada ao Clóvis, ao Felipe e a cada uma de vocês, o meu carinhoso abraço, minha carinhosa admiração, e por mulheres que estão aqui desbravando, tentando conhecer o desconhecido, querendo romper paradigmas e atravessar mares aí em busca de novos mundos. Muito obrigada. Muito obrigada pelo tempinho dispensado por vocês. Vamos fazer uma foto? Por favor. Uma foto com todas vocês.